Olá, irmãos e amigos. Nós estamos tentando aqui transmitir algumas aulas no livro de aos Hebreus, tentando apresentar aos irmãos e amigos material deste livro tão maravilhoso. O autor, ele começa tratando sobre a pessoa de Cristo, sobre Moisés, sobre os anjos, e depois ele vai falando do sacerdócio. Só tem 2 capítulos dos 13 de aos Hebreus que não mencionam o sacerdócio, literalmente, porque no contexto ainda fala, mas literalmente não aparece a palavra sacerdote ou sacerdotes. Então o livro destaca isso. E como estamos falando sobre a vida eterna, no capítulo 6, os 3 tipos de crentes, nós estamos mostrando aqui a sequência do capítulo 7, quando ele terminou o 6. E nós vamos mostrar o 8 e o 9 para chegar no capítulo 10, onde está a sentença, a conclusão do capítulo 6, o que nós tratamos esses dias. Hoje eu quero mencionar que o sacerdócio não foi segundo a lei do mandamento carnal. E nós vamos ler aqui o verso de número 16 do capítulo 7, que diz assim, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Segundo a virtude da vida incorruptível. Nós paramos na anterior, no versículo de número 11. Eu quero ler a partir do verso 12 para a gente finalizar aqui no 16. Olha o que diz o 12. Olha como o autor era ousado e como o assunto não era fácil realmente. O verso 12 diz assim, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Quem teria coragem de tratar alguma coisa de mudança da lei? Até hoje ainda tem denominações que estão debaixo da lei, mesmo sabendo que estão debaixo de maldição. Ainda tem denominações que fazem isso, tem seguidores para isso. Imagina naquela época, 2000 anos atrás, o autor ter coragem de tratar, e ele diz, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Porque se o assunto sacerdotes, o assunto sumos sacerdotes, se o assunto a ordem sacerdotal, segundo Arão e Levi, vem da linhagem de Levi, se esta linha sacerdotal está debaixo da lei, trata tudo sobre a lei, ele agora apresenta uma outra ordem que nós vimos, a ordem de Melquisedeque. Se ele apresenta isso, ele diz, também é necessário que mude a lei. Veja o versículo de número 13. Porque aquele de quem estas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Minhas meditações lá atrás, eu não lembro qual o número, não tenho como recordar aqui. Eu trato do capítulo de Gênesis, capítulo 49, e eu menciono a bênção de Jacó sobre os seus 12 filhos. E ali você vê as primeiras bênçãos sobre Rúben, que era o primogênito, Jacó não o abençoou. Depois você vê Simeão e Levi, também não tiveram a bênção, e ele conta o motivo de cada um, eu trato o motivo de cada um detalhadamente. Depois chegou em Judá, aí teve a bênção de Deus. E aí na de Judá eu gasto um bom tempo. Jesus vem da tribo de Judá. Jesus vem desta tribo. Só que o autor menciona aqui que Moisés nunca tratou de nada dessa tribo. Não saiu nenhum sacerdote da tribo de Judá. Ué, e agora? Teria que mudar a lei? Porque os sacerdotes vêm da tribo de Levi. Jesus não é segundo a ordem carnal. Ele não vem da linhagem araônica. Ele vem da linhagem da ordem, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha o versículo de número 14. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a esta tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Não tinha sacerdócio na tribo de Judá. Por isso que ele diz, se mudar o sacerdote, a ordem sacerdotal, vai ter que mudar a lei. E Jesus agora, irmãos, é um novo pacto, uma nova aliança, uma melhor esperança. Jesus, irmãos, é diferente de tudo que tinha sido ensinado até 2000 anos atrás. Daquilo que eles estavam guardando e servindo. Jesus é a perfeição,
É o Filho de Deus que se entregou na cruz do Calvário. É totalmente diferente. Verso de número 15. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. É muito mais manifesto ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Agora veja o 16. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. A palavra em grego aqui, irmãos, akatalutos, ela significa não sujeito à destruição, indissolúvel. Algumas versões está escrito aí, uma vida indissolúvel. Não pode ser destruído. Por isso, irmãos, que Ele nos garante a vida eterna. Por isso que a vida eterna está em Cristo, somente nele, não tem outra maneira. E quem ganha a vida eterna não pode perdê-la, porque é uma vida eterna. Não é uma vida temporária como a anterior. Ela é eterna, um único sacrifício. Vou ler novamente o versículo de número 16. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal. A ordem de Jesus não é da ordem carnal de Arão, de Levi, aquela linhagem sacerdotal que dominou até aqui, que dominou até o pai de João Batista, Zacarias, o sumo sacerdote. Jesus, ele derrubou essa sucessão sacerdotal, se entregando uma única vez. E agora acabou. Não tem mais sacrifício. Porque Jesus foi o sacrifício perfeito. E ele termina o verso de número 16 novamente, não segundo a ordem carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. O que falta para você se entregar a Jesus Cristo? O autor estava tratando de um assunto difícil. Não era fácil. Mostrando uma ordem sacerdotal diferente daqueles praticavam, mas bíblica. Mostrando a ordem sacerdotal, desde o Velho Testamento já tinha sido mencionado. Eles se fizeram negligentes para estudar. Quando você se faz negligente, as pessoas conseguem te enganar. A religião consegue te enganar. Líderes religiosos conseguem te enganar. Mas se você pegar a palavra de Deus, o Espírito Santo não vai deixar você ser enganado. O Espírito Santo não permitirá isso. Satanás perde o poder quando você se dedica ao estudo deste livro sagrado. Se entregue a Jesus Cristo, um sacerdote que não veio da linhagem de Arão, mas da linhagem de Melquisedeque, da ordem segundo Melquisedeque. Pense nisso e olhe o finalzinho, numa vida incorruptível, indissolúvel, não sujeito à destruição. Por isso nós temos a garantia de uma vida eterna, não sujeito à destruição. Jamais um salvo poderá perder a sua salvação. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Obrigado por cada pessoa que está assistindo e ouvindo estas mensagens. Ó Deus, se essas vidas forem abençoadas, que elas possam, assim, divulgar essas mensagens para outras pessoas e que muitas possam ser alcançadas pelo Teu poder, pelas Tuas infinitas misericórdias. Resolve os problemas, das vidas que estão assistindo e ouvindo estas mensagens. Todos nós temos problemas, ó Deus, causados por nós mesmos. Tende misericórdia de nós, Deus. Cuida da saúde de cada um, dai proteção a cada um, Deus. A Tua proteção é a proteção perfeita. Eu te oro agradecido no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.